Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando nossa primeira live aqui do canal, fechada, um papo de vendas. E hoje a gente vai falar sobre metas, né? Eu coloquei um aviso de que essa live era fechada, eu vou deixar gravado apenas para membros. Enquanto isso, a plataforma está informando que a gente está ao vivo aqui no canal e eu quero convidar você a participar das enquetes, dos comentários que eu coloco, quando eu peço um joinha para saber se está fazendo sentido, quando eu peço um joinha para saber se você concorda. Então hoje é a primeira live exclusiva aqui para o canal. Para mim é uma honra poder desenvolver esse projeto, porque dentro do meu pensamento, ninguém consegue nada sem vender. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a música. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum, a realizar nada numa empresa sem vendas. Então, vendas é o meio de você mudar a história da sua vida. E no início do canal eu coloquei uma enquete. Você bateu a meta de maio? Não bati, e isso vai refletir no meu faturamento. Sim, mas foi um sufoco. E o que foi que eu mais tive? Que exatamente a maioria não bateu a meta do mês. E aí eu resolvi trazer aqui alguns passos que eu anotei no meu caderninho de pensamentos, de insights, para trazer para vocês aqui algumas coisas. E a primeira delas é o seguinte: não existe de forma nenhuma você preparar uma meta sem planejamento. É o primeiro passo. Vende quem tem cliente, não é isso? Então, para você ter cliente, você precisa ter planejamento, você precisa ter produto, você precisa ter comunicação de venda, você precisa agir acima de tudo. E para você começar tudo isso e chegar do ponto A ao ponto B, você precisa de uma meta, não é? Então a gente vai estar aqui toda segunda-feira falando de papo de vendas. E esse papo de vendas de hoje é muito importante porque quando você é dono do seu próprio negócio e você é o eu-presa ou você tem um colaborador, 2 colaboradores, mais do que nunca você precisa olhar para a sua meta. Até mesmo se você é um vendedor, você é da área comercial e você tem uma meta da empresa, você pode ter a sua meta maior do que a meta da empresa. Na realidade, eu vou passar aqui 7 passos. Bom dia, minha amiga, tudo bom? Live fechada, obrigado por você estar aqui. Faça perguntas. Eu vou passar aqui 7 passos que me tornaram um cara especialista em bater meta. Gente, eu bato meta todo mês. E bato a super meta. Não significa que a meta minha tá fácil de bater, não. Muito pelo contrário. A minha meta já é desafiadora. Mas 90% dos casos eu bato a super meta. Então deixa eu tirar aqui a música para a gente começar de verdade, não é? Primeira coisa que a gente tem que entender de meta é o seguinte. Tudo anotadinho aqui para você. Por que é importante ter uma meta? Para alcançar o objetivo. Ninguém chega a lugar nenhum se você não traçar o seu objetivo, não planejar o que você pretende executar e colocar em prática, né? Partir para a ação. Eu digo que motivação é mover para uma ação. Você precisa ter uma motivação intrínseca, depender exclusivamente de você. Eu não preciso de forma nenhuma que alguém fique me motivando. Eu me automotivo. Eu sou assim. Algumas pessoas precisam de motivação, precisam de que o gestor inspire, que o gestor lidere, por exemplo, mas eu tenho uma motivação desde pequeno, desde 14 anos de idade, quando eu resolvi que eu ia trabalhar com vendas porque eu estava insatisfeito com a vida que eu tinha naquela época e eu descobri que vendas é a melhor maneira de você chegar do ponto A, do estado atual, para o ponto B, para o estado desejado.
Vendas é um meio de mudar a história da sua vida. Fica gravado, sim. Pode ficar tranquila que eu vou deixar gravado. Pode ficar tranquila que vai deixar gravado, você vai poder rever e eu vou dar os 7 passos aqui. Exemplo, eu quero faturar 1 milhão em 2025. Como que eu vou faturar isso? É a primeira pergunta, né? A meta é atingível? Fazer 1 milhão é atingível? É isso que eu quero que você entenda. Quando você coloca uma meta para você, ela precisa ser desafiadora, mas ela precisa ser atingível, para que você entenda. Em que espaço de tempo? O que foi que eu falei? 1 milhão em 2025. Eu estou colocando um espaço de tempo do dia que eu atribuí a meta até o último dia útil do ano de 2025. Esse é um ponto importante. Outra coisa importante. Quem são as pessoas envolvidas? Eu dependo dessa meta exclusivamente, dependo da minha equipe de venda, dependo de quantas pessoas para atingir essa meta. Porque eu vou ter que trabalhar também para inspirar essas pessoas. Eu não consigo atingir. Hoje a minha meta aqui na empresa é a meta do time. Por mais que eu venda, por mais que eu trabalhe na área comercial, eu tenho um time que também faz vender. Eu não conseguiria chegar na meta que eu estou chegando hoje se eu não tivesse um time de vendas. Se eu não tivesse um time que colaborasse para que a gente chegasse juntos e mais rápido. Outra coisa, quando você atribui uma meta, que você planeja essa meta, você sabe quais são os recursos necessários que você vai precisar para atingir a meta? É parte tecnológica? É material humano? É capacitação? É estrutura que você não tem para atender? Não adianta assim, eu vou vender 1 milhão em 2025, onde eu não tenho uma estrutura para entregar o que eu vou vender em 2025. Não é isso. Você precisa colocar uma meta pela sua capacidade de venda, sua capacidade máxima. Eu tenho uma capacidade máxima de atender até 1 milhão, a minha meta é de 1 milhão. Quando eu atingir 1 milhão, a minha meta vai ser o quê? Vai ser 1 milhão e 200? O que é que eu vou precisar para 1 milhão e 200? Quais são os recursos que eu vou precisar? É recursos tecnológicos, é equipamentos, são máquinas, é material humano, é capacitação de time, é uma consultoria, é uma mentoria. Tudo isso a gente precisa anotar para entender como é que você vai atingir a meta. Se não, colocar uma meta fictícia. Eu vou vender 1 milhão em 2025. Sem saber como vai vender, realmente você vai se frustrar. Você não vai chegar nessa meta. Você não vai atingir o objetivo. Outra coisa importante que eu anotei. Você precisa de uma estratégia. A estratégia é o caminho. Você está aqui hoje e você quer chegar em 1 milhão em 2025 de faturamento no final do ano. O caminho que vai fazer do hoje até o final do ano é a estratégia. Como que eu vou chegar lá? Quais são os canais de vendas que eu vou focar? Eu vou colocar mais dinheiro no marketing para me trazer leads? Eu vou começar a trabalhar a carteira que eu tenho já para vender para o mesmo cliente? Para aumentar meu faturamento? Eu vou trabalhar com indicação de cliente, com prospecção. Tudo isso eu vou criar estratégias para que essa meta seja atingível, para que seja o caminho para eu sair do ponto A para o ponto B. E aí, os 7 passos. O primeiro deles, se você não bateu meta em maio, ou se você não bateu meta em algum mês, você precisa desvendar o mistério. O que é isso? Descobrir por que você não atingiu essa meta. Foi o tempo de resposta que o cliente entrou em contato com você e que você demorou para responder? Esse é o primeiro ponto. Qual o verdadeiro motivo que o cliente não comprou de você? E para esse verdadeiro motivo que o cliente não comprou de você, eu tenho uma ferramenta que eu vou ensinar que está aqui dentro desses 7 passos. Você precisa identificar por que o cliente não comprou de você. Às vezes ele diz assim, foi por preço, foi porque eu encontrei na concorrência
um preço melhor. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes o cliente não enxergou valor, muitas vezes o cliente não foi bem atendido, muitas vezes a sua comunicação de vendas foi errada e não foi uma comunicação que persuadiu o cliente. Então tudo isso você precisa elaborar de que forma que você consegue se comunicar com o cliente para atingir o ponto máximo de um fechamento de vendas. Outra coisa importante, saber negociar. E saber negociar, eu tenho uma indicação ótima para você, que é um livro chamado Como Chegar ao Sim, onde a negociação é ganha-ganha. Na cabeça do cliente, ele precisa ter a percepção de que ele saiu ganhando nessa negociação. Tá? 2. Reativar clientes antigos. Pegar o seu mapa de realização de vendas, identificar quais são aqueles clientes antigos que você não fala há muito tempo, que ele não entra em contato com você há muito tempo. Se você já tinha uma carteira de cliente e você percebe que o cliente está há mais de 3 meses ou há mais de 6 meses inativo, é o momento de você ativar esse cliente novamente na sua empresa. E de que forma eu ativo o cliente esquecido? De que forma eu vou trazer o cliente que está lá parado, que não compra da minha empresa há algum tempo, para o jogo novamente? Criando uma oferta irresistível, exclusiva para ele. Exemplo, eu tenho uma loja e vou lançar uma coleção nova, né? Eu posso muito bem chamar os meus clientes VIPs, que eu vou abrir a loja mais cedo com o café da manhã, e chamar aqueles clientes que estão distante da loja, que não compram há mais de 6 meses, para ele se sentir único, para ele se sentir exclusivo. E dentro desse convite, eu vou colocar uma oferta irresistível. Vou pegar alguns produtos e vou colocar num preço que o cliente enxergue verdadeiramente valor e proporcionar ao cliente uma experiência irresistível. Quando eu fizer o café da manhã, que eu abrir a loja mais cedo para ele, e fizer um café da manhã, um coquetel, para ele entrar na loja, pode ter certeza, ele vai se sentir exclusivo. Ah, Paulo, mas eu trabalho com serviço, eu não tenho uma loja física. Você pode customizar esse serviço para o cliente. Para quem trabalha com serviço, o melhor valor agregado é customização de serviço. É uma experiência única. É fazer com que o cliente se sinta único. E são coisas muito simples. Chamar pelo nome, lembrar de data de aniversário, lembrar de data de aniversário de casamento, acompanhar o cliente principalmente nas redes sociais e quando ele ganha algum prêmio, participa de algum evento, parabenizar e sempre estar chamando o cliente para alguns lançamentos. Exemplo, se você trabalha com serviço, você pode montar um combo específico para esse cliente. Se você que está distante da nossa empresa, você que já não tem contato comigo há 6 meses, eu tenho uma novidade para te contar. Mas isso é exclusivo para você. E aí você monta um combozinho, seja com produto ou seja com serviço. 3. Criar raio-x de indicadores. Isso daí é fundamental. Por quê, Paulo? Eu tenho que saber a razão de quantidade de clientes prospectados versus a quantidade de clientes fechados. Ora, se eu prospecto 100 e fecho 10, a minha taxa de conversão é 10%. Para eu fechar 20%, eu tenho que prospectar 200. Muitas vezes você está prospectando clientes errados. Clientes que não são pagadores, clientes que não é para o seu negócio. Então é muito importante você identificar dentro desses indicadores a sua quantidade de conversão e entender o não fechamento. Por que aqueles clientes não fecharam? Foi por preço ou porque não enxergaram valor? Foi porque o cliente não tinha condição de pagar, ele não era um cliente pagador? Então tudo isso faz diferença, pode ter certeza disso. Identificar esses raios-x também com leads recebidos. Se você trabalha
fazendo algum link patrocinado, fazendo algum anúncio patrocinado em qualquer rede social, e esse cliente entrou no teu WhatsApp, qual é a sua quantidade de fechamento? Ah, eu recebi 50 leads, fechei 5 leads, eu também estou fazendo 10%. Mas por que eu não fechei os 45 leads que entraram em contato comigo? Então a gente precisa perceber onde é que a gente está errando. A gente só identifica o acerto quando a gente enxerga o erro. Pode ter certeza disso. Prospecção em foco na persona. Não adianta você querer vender para todo mundo. Nem todo mundo vai comprar o seu produto. Pode ter certeza disso. Exemplo, se você quisesse me vender hoje um final de semana, o próximo final de semana, por exemplo, numa praia, com muito verão, com muito um show, na beira da piscina, eu não iria comprar. Por quê? Porque eu não estou no momento de compra para tirar um final de semana para poder relaxar, para poder fazer isso. Por quê? Porque eu estou com a agenda cheia. Eu sou um potencial comprador para você? Sou, mas eu não estou no momento de compra. Então você precisa identificar a sua persona. Persona é aquela pessoa que tem a necessidade extrema ou o desejo extremo de comprar de você, mas que esteja no tempo certo, no momento certo e que possa pagar. Não é isso? Então, quando você fecha essa persona, você é mais assertivo naquilo que você quer vender. Não significa que eu deixei de ser sua persona, mas eu não estou no momento de compra. Então, dentro da sua persona, você vai ter clientes que estão no momento de compra e clientes que você pode vender para ele no futuro próximo. Você não joga essa persona fora, você simplesmente guarda no seu pipeline. O que é o pipeline? É uma lista que você cria para poder fazer vendas futuras. Porque às vezes a venda é igual à onda do mar. Tem hora que ela está alta e tem hora que ela está baixa. É no momento da baixa que você resgata esses clientes que estão parados e que são potenciais de compra do seu serviço ou do seu produto. 5. Lembra que eu falei que você precisa identificar por que o cliente não comprou de você? Eu tenho uma ferramenta chamada o caminho do Y, né? O caminho do Y. E o que é esse caminho do Y? O Y, numa ponta tem a palavra sim, na outra ponta tem a palavra não. E para eu entender por que o cliente comprou de mim, eu tenho que fazer um pós-venda. Como é que eu faço esse pós-venda? Olá, dona Maria, tudo bem? Eu sou Paulo, sou do controle de qualidade da Anirac Educação e Treinamento. Recentemente a senhora entrou em contato conosco e por algum momento a senhora não comprou. Por algum motivo, né? Perdão, por algum motivo a senhora não comprou. E eu quero entender um pouco mais para que a gente melhore o nosso processo de venda. Então me diz o seguinte, quais foram os 2 principais motivos que fizeram a senhora não comprar da Anirac? Por que a gente faz uma pergunta com os 2 principais motivos? Porque se o primeiro for preço, o segundo revela o verdadeiro motivo. Porque às vezes ela diz assim, eu achei caro. Achou caro pode ser valor que ela não enxergou, ou pode ser que naquele momento ela não tenha o recurso para comprar. Mas o segundo motivo vai revelar. E se ela disse assim, olha, não ficou clara a explicação, foi porque ela não enxergou o valor no preço que eu entreguei. Não, ela me explicou muito bem, mas é porque no momento eu estava muito apertado. Opa, aí eu já deixo aquele cliente para o meu pipeline, não é? Na lista de espera. Mas eu vou, com que o cliente identifica na resposta dele de por que ele comprou da minha empresa, eu reforço o meu script de venda. Da mesma forma, eu vou lá na pergunta, na resposta que tem não, e vou fazer a mesma pergunta. Dona Maria, tudo bem? Vi que a senhora... Perdão, quando eu disse o não, né? Agora é o sim. Eu vi que a senhora comprou conosco, eu queria ouvir mais. Me dá 2 motivos que fizeram a senhora comprar conosco. Aí ela vai revelar o verdadeiro motivo, não é?
Ah, eu gostei do atendimento, eu gostei da forma que foi entregue, me surpreendi com o produto comprado, me surpreendi com o que eu recebi. Então, tudo isso que ela responde de positivo, eu vou reforçar no meu discurso de venda. Uma pergunta é não, porque você não comprou de mim, os dois principais motivos que você não comprou. E, Paulo, eu mesmo posso fazer isso? O ideal é que você peça alguém para fazer. Ou que você pegue a inteligência artificial e coloque a inteligência artificial para conversar com esse cliente no WhatsApp. Mas o ideal é que você coloque alguém, pode ser um amigo, um colega, olha, faz um pós-venda aqui na carteira dos clientes perdidos, aquilo que eu não fechei, é o caminho do Y, para você identificar por que o cliente não comprou de você. Isso aí é super importante. 6. Criar uma tropa de elite de combate. Não perder absolutamente nada do que está sendo prospectado. Olhar cirurgicamente o que é que o cliente precisa. Precificar corretamente. Muitas vezes você perde a venda porque você precifica errado, você tem margem. Ou então você perde a venda porque você não enalteceu os pontos fortes do seu produto. O cliente não compra de forma nenhuma o que você está vendendo. O cliente compra por estados emocionais, a transformação, o medo da perda, o desejo de estar no ponto B. É isso que o cliente compra de você. E para isso, você tem que ser cirúrgico no tempo de resposta. Pessoal, olha só, eu fui comprar para o meu aniversário, eu fui comprar uma ilha de chopp. Eu fiz um meu aniversário no Café com Name, eu não bebo, é muito difícil, né? No máximo uma taça de vinho, mas meus convidados bebem, e bebem muito. Então eu fui contratar uma ilha de chopp de um local assim muito famoso. Eu entrei em contato de manhã, 5 horas da tarde que eu tive a resposta. Só que aí, esse tempo do WhatsApp que eu esperei de manhã cedo até 5 horas da tarde, eu perdi a paciência e comprei da concorrência. Então, o tempo de resposta faz perder venda. Outra coisa, fazer um follow-up de vendas. Eu acompanhar exatamente o cliente que entrou em contato comigo, como é que ele está sendo nutrido esse lead. Isso vai ser tema de outra live aqui, tá? Mas quando você abre uma negociação com o cliente, você tem mais ou menos de 7 a 8 oportunidades de fechamento de vendas com esse lead, com esse prospect. Não é 7 dias, 8 dias ligando, não. Muito pelo contrário. Você tem que ter motivos de abrir conversa para esse cliente. E eu dou um passo a passo. Eu tenho um e-book que eu não lancei ainda, mas que eu vou lançar com aulas gravadas de como você negociar no Instagram ou no WhatsApp de passo a passo. Conversa 1, conversa 2, conversa 3, o tempo de que você joga a conversa 3, o tempo que você joga a conversa 4, os motivos de abrir conversa quando o lead está saindo da sua mão, você está perdendo a venda para trazer ele novamente para o jogo. Então, essa tropa de elite que você vai criar pode ser você mesmo, a sua meta é única, é sua, você não vai dividir com ninguém. Peraí, eu vou criar uma tropa de elite. Quantas pessoas eu tenho que prospectar? Quantas pessoas eu tenho que visitar? Onde eu preciso ir? Qual é o local que eu preciso ir? Com quem eu vou falar? Quais são os canais de distribuição? E mapear tudo isso numa folhazinha de papel, numa planilha de Excel, no Trello, que você pode fazer a jornada do cliente bem direitinho e é gratuito, mas você precisa ter isso claramente. Eu só atinjo o objetivo, gente, se eu anotar. E tudo meu é anotado. Vou até dar um exemplo aqui para vocês. Tudo meu é anotado. A semana passada eu precisei gravar alguns conteúdos. E olha só o que eu fiz, ó. Tudo marcado, de tudo que eu precisava fazer. Porque senão você se perde. E quando você se perde, você fica com aquele sentimento de frustração. 7º item, solicitar validação do cliente. Como assim, Paulo? Toda vida que você faz uma venda, quando você terminar, doutor, doutora, não sei como é que você chama esse seu cliente, né? Se é como Paulo, seu Paulo, doutor Paulo, né? Hoje a gente
precisa ser o mais informal possível para deixar a coisa solta, não é isso? Mas, Paulo, me diz o seguinte, quais são os seus melhores amigos que você acredita que precisa desse meu produto ou serviço? Ah, eu tenho 3 grandes amigos que precisam, João, José e Ferdinando. Tá, Paulo, quem é o mais próximo de você? Ah, o Ferdinando é meu amigão. Paulo, faz o seguinte, manda um áudio para o Ferdinando agora, dizendo que você comprou de mim e que você está indicando ele. É bem diferente dele me dar uma indicação, dele mesmo validar o meu atendimento e validar a minha empresa. Então, é indicação com validação. Esse é o ponto principal. E não mais importante, né? Só para você ter uma ideia, você muitas vezes deixa de atingir seu objetivo porque você coloca uma meta, no primeiro mês você não atinge, no segundo mês você não atinge, aí você não tem aquela automotivação para continuar. E no exemplo que eu dei no início, é como chegar a 1 milhão, por exemplo, se eu coloquei uma meta, um exemplo, de vender 1 milhão em 2025, como é que eu vou chegar a isso? Vou fatiar esse 1 milhão por mês. Tem meses que eu vou colocar uma meta maior, tem meses que eu vou colocar uma meta menor, porque existe a sazonalidade regional, existe o momento de férias, o momento de compra, o carnaval atrapalha, mas não significa que não vende, não é isso? Então, é dessa forma que a gente vira um especialista em bater meta. Te dei 7 passos para você atingir meta. Fica ligado, essa live vai ficar gravada. Vou colocar um novo tema para a gente começar a discutir para fazer a live da próxima segunda-feira. Um beijo grande, obrigado por quem entrou aqui, obrigado por vocês começarem esse projeto comigo. E eu tenho uma consciência muito bacana, eu tenho uma resiliência fantástica. Eu comecei pequenininho, gente, e cresci. Então esse canal está começando pequenininho e vai crescer. Vem comigo, tá?